Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Tia tá com muita saudade de vocês. Hoje a historinha vai ser linda, tá? Espero que vocês prestem bastante atenção, chamem o pai de vocês para poder também participar, aprender também da historinha, tá certo? Hoje a historinha vai ser sobre a escolha de José, ok? Mas antes de tia falar sobre a historinha, contar a historinha para vocês, tia vai fazer uma oração, tá certo? Vamos lá orar, falar com o Papai do Céu, para que Deus possa nos dar entendimento na palavra dele, na lição de hoje, tá certo? Vamos orar. Fechar os olhinhos aí, todos vocês, fechem os olhos de vocês, tá certo? Vamos falar com o Papai do Céu. Ó Santo Deus, eterno bondoso Pai, Senhor Deus, estamos, Senhor Deus, aqui na Tua santa presença, Senhor, para engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor és digno de toda a honra, de toda a glória, meu Pai. Abençoa cada criança, Senhor Deus, de cada lar, Senhor Deus, representado, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, que estão assistindo, Senhor Deus, essa aula de hoje, Senhor Deus, que Tu possa derramar muitas bênçãos, Senhor Deus, Tu possa, Senhor Deus, abençoar cada família, Senhor Deus, abençoa os professores, ilumina, capacita, Senhor Deus, fica conosco, Senhor Deus, nos perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês sabem, né, que tia Flávia vai fazer pergunta para vocês. Então é necessário que vocês prestem bastante atenção, certo? Na lição de hoje. Quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, a palavra de Deus, porque vocês vão precisar, tá? Para poder ler, acompanhar com a tia, ok? Então eu vou dizer qual é o livro da Bíblia que vocês vão abrir. Efésios 4, capítulo 4, versículo 32. Esse texto que vocês vão memorizar, ok? Porque tia Flávia vai fazer pergunta para vocês aí, tá certo? E vocês têm que acertar, não é isso, criançadas? Então eu vou começar a ler, tá certo? Vamos lá. Novamente, Efésios 4, capítulo 4, versículo 32. Tia vai ler, tá certo? Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Novamente, tia vai ler. Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que esse versículo está querendo dizer? Esse versículo vai dizer tudo sobre a historinha de hoje que tia vai contar, tá certo? O quanto muitas vezes, crianças, é difícil quando alguma pessoa faz o mal pra gente, a gente perdoar. Acho que vocês concordam comigo, com certeza, tá? Quando alguém faz um mal, pratica um mal, nos deseja um mal, vem naquele momento, nós somos falhos, nós somos pecadores, aquele momento, aquela raiva, aquele de devolver aquele mal que aquela pessoa vem nos praticando, nos fazendo, tá certo? Mas como a gente, como servo do Senhor, eu sei que minha gente não é fácil. Uma pessoa fazer mal a gente e a gente perdoar. Mas como os cristãos, como servo do Senhor, é necessário a gente perdoar. Porque como é que a gente quer que Deus perdoe as nossas falhas? A gente constantemente, a gente está pecando, a gente está desagradando a Deus, a gente está fazendo algo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente quer ser perdoado, a gente tem que também saber perdoar as outras pessoas. É fácil? Não, não é fácil, tá? Mas a gente tem que pedir a Deus, tá? Para tirar aquela raiva, aquele rancor, que muitas vezes as pessoas fazem algo mal pra gente, a gente fica com aquele sentimento, ou a gente quer dar o troco, né? Mas a gente tem que pedir ao Senhor que tire esse sentimento que não vem de Deus, tá certo? Claro que a gente pode ficar, né, chateado alguma coisa, mas logo a gente tem que pedir pedir o que a Deus? Que Deus tire aquele sentimento que não vem dele, tá certo? Então é esse versículo da Bíblia de Efésios 4:32 que vem falar ao nosso coração, tá certo? E é justamente sobre esse versículo, tá? E vai nos ensinar sobre a historinha de José, tá certo? Acho que com certeza vocês já escutaram, já ouviram a historinha de José, certo? E hoje a gente vai. O tema da lição de hoje é a escolha de José, certo? Então vamos lá para a historinha.
José, tá? Ele nasceu na família de Jacó, depois de seus 10 irmãos, tá? Então ele era um servo do Senhor, tá? Então ele nasceu, era um menino muito desejado pela tanto por José, tá? E tanto por Raquel, tá? Que Raquel é a mãe de José, ok? Então, José era muito amado mesmo, assim como a gente é amado por nossos pais, tá certo? Então, José era amado pelos pais. Ele era um filho muito mesmo esperado, tanto por Raquel, tanto por José. Raquel era a esposa de José, era a esposa mais importante que José tinha, tá? Naquela época, ok? Só que logo após, tá, o nascimento de José convivia com os pais e tudo, e Raquel teve outros filhos, e teve um filho chamado Benjamim. Após o nascimento de Benjamim, tá? Ó, lembre dos nomes, tá? Raquel, esposa de José, José, o pai de Jacó, o pai de José, tá? E logo após, Raquel ficou também grávida, tá? E Raquel teve um filho chamado Benjamim. Logo após o nascimento, tá? Raquel morreu, ok? Então tanto José, tanto Benjamim, eles não foram criados, tá? Pela mãe, pelo fato de a mãe ter morrido, ok? Então José era um menino que sempre procurava fazer a vontade de Deus, a praticar as coisas corretas. É assim que nós temos que ser, né, as crianças. A gente tem que procurar constantemente agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus. E José era um filho obediente. Nós temos que ser servo do Senhor obediente. José era esse exemplo. Ele tinha falhas? Tinha, mas ele procurava agradar aos pais, a fazer a vontade de Deus, tá? Porque um dos mandamentos de Deus é o quê? Honrar o pai, honrar a mãe, tá? Então José era um filho que procurava fazer isso. Em relação aos irmãos deles, que faziam as coisas erradas, que desagradavam. Então ele era um, ele era um menino, tá? Muito bom. Então, por o fato de José fazer as coisas, ser obediente, então Jacó, que era o pai de José, tinha como se fosse uma preferência para José. Não que Jacó não gostasse dos outros filhos, não é isso. Mas pelo fato de José ser obediente, então José, tá? Ele era um filho preferido. Então, quando José completou 17 anos, ó, gravem isso, viu, gente? Quando José completou 17 anos, Jacó deu uma túnica. Ó que túnica linda, criançada. Ó a túnica aqui, ó. Que José ganhou do pai. Como é bela, como é linda, colorida. E quando Jacó deu essa túnica, tá, para José, despertou nos irmãos o quê? A raiva, o ódio, tá? Ó José aqui, ó. José com os irmãos dele, tá? Então, quando a família estavam reunidas, tá? José, Jacó e os irmãos, José, ele teve um sonho, tá? E ele contou esses sonhos para a família, para os irmãos. Com isso, despertou ainda mais ódio dos irmãos em relação a ele, tá? Então, vamos lá. Os irmãos de José, eles eram pastores de ovelhas, tá? Então, eles foram, tá, levar as ovelhas para pastar em outros locais, justamente num local chamado Siquém, tá? José, ele não foi, ele ficou em casa. Mas, naquela época, tá, gente? Não tinha como era que tem hoje, não tinha os carros apropriados, né? Sempre mandavam os mensageiros.
Então, Jacó pediu a José para levar alimentos para os irmãos. E José andou tanto, gente, justamente para levar esses alimentos para os irmãos. Apesar daqueles irmãos serem maus, não gostarem dele, tá? Mas ele preferiu o quê? Fazer a vontade de Deus, porque o coração de José era um coração bom. Então José foi lá, procurou os irmãos, porque ele foi em obediência ao pai, tá? E foi lá procurar. Chegou lá em Siquém, não encontrou os irmãos. Então ele pediu informações lá e encontrou os irmãos lá em outro local chamado Dotã, tá certo? Ó aqui, gente. Ó aqui José, ó, indo em busca, tá? Indo em busca do irmão. E ele foi, ó, com a túnica dele, que ele tinha ganhado, ó, do pai dele, do pai Jacó, tá certo? Então ele procurou as informações e encontrou os irmãos, levou os alimentos para os irmãos, tá? Quando os irmãos, minha gente, os irmãos viram José vindo, viu assim, eita, lá vem aquele sonhador. Eles ficaram, ó a cara deles. Vocês acham que a cara deles tá boa? Não, pelo contrário, né? Estão tudo com raiva, com ódio no coração. Crianças, esse sentimento de ódio, de rancor, nos faz fazer coisas erradas. Porque quando a gente tá com aquele sangue quente, como diz, né? Quando a gente tá com aquele sangue quente, a gente muitas vezes faz as coisas que não é da vontade de Deus, tá? Então a gente quer agir, ó, pelo nosso sentimento e a gente termina praticando as coisas que vêm a desagradar ao Senhor. Então foi isso que os irmãos de José fizeram, tá? Eles começaram a ter aquele ódio e querer se vingar do irmão, tá? Então eles tiveram uma ideia. Resolveram, minha gente, jogar José justamente num poço. Já pensou, minha gente? Que tanta ruindade. Mas José, que como era um servo do Senhor, que tem um Deus altíssimo, que sempre cuida de nós, cuida de mim, cuida de vocês, tá certo? Então José não temeu, porque ele sabia do Deus que tem, tá certo? Então jogaram, ó José, todo assustado, jogaram José no poço, gente. Naquela época, o irmão mais velho era responsável de cuidar, tá? Dos irmãos mais novos. Então, Rubem, que era o irmão mais velho, tá? O irmão mais velho de José, ele tinha essa responsabilidade. Ele não sentia aquele desejo de fazer aquela maldade, não. Então ele ficou pensando, né? Isso já era Deus tocando no coração dele também, né? Mas ele, apesar disso, também estava entre os irmãos, ok? Crianças. O que foi que aconteceu? Os irmãos tiveram a ideia. Vamos lá. Sabe a ideia que eles tiveram? Eles pegaram a túnica que José tinha ganhado do pai e colocou, matou tipo um animal, né? Não sei, melou como se fosse uma tinta, tá? De sangue, para dizer que José estava morto, tá? Para dizer que José, ele tinha sido pego por algum animal feroz, mas vocês sabem que nada disso aconteceu, né? Isso já era tudo planejado entre os irmãos. Então, ó aqui, ó, a túnica aqui, ó, de José melada, para dizer ao pai, que justamente José tinha sido morto. Mas imagine como Jacó, tá? Eu dizia Jacó que o filho dele tinha sido morto. Imagine a sensação de Jacó quando soube que o próprio filho mais preferido de Jacó tinha sido morto por um animal feroz, tá certo? Então vamos lá. Aí aqui, ó, a túnica que entregaram a Jacó, melada de sangue. Ó como Jacó estava chorando, triste, né? Que a pior dor, né? Quando a mãe ou o pai perde um filho. É uma dor incomparável. Só quem sabe, passa pelaquela situação é que sabe. Tá certo, criança? Então, justamente,
Pegaram José e jogaram no poço. Mas, quando jogaram no poço, os irmãos viram os ismaelitas passando e resolveram, vender José. E venderam José, e José foi para o Egito e tornou-se escravo. Tá? A historinha de hoje vai parar por aqui. Só que, o que essa lição quer nos dizer? Que apesar de as pessoas nos fazerem mal, nos desejar o mal, a gente não deve tratar aquelas pessoas da mesma forma. A gente tem que mostrar que a gente é crente, que a gente é servo do Senhor. E a gente tem que orar pelas pessoas que nos perseguem, que nos fazem mal. Porque a oração tem poder. Quando a gente ora, né, eu sempre já escutei uma pregação, quando a gente ora, alguma coisa acontece, tá? Então a gente tem que orar, né, pedir a Deus, né, que venha transformar aquela vida, tá? Então que a gente possa, através dessa lição, a gente possa refletir, crianças, refletir, e que nós possamos nos tornar pessoas diferentes, realmente como servo do Senhor, tá certo? Que Jesus possa abençoar vocês, abençoar a nova semana de vocês, que possa derramar muitas bênçãos no lar de vocês, tá? Que vocês continuem assistindo às aulas, participando, tá? Como tia Flávia faz pergunta, tia Verônica, tá certo? Que Deus possa derramar muitas e muitas bênçãos na vida de vocês. Espero que todos vocês tenham gostado da lição, tá certo? E que Jesus abençoe os lares de vocês. Fique com Deus, tá certo? Um beijão.